as máquinas. Centenas de microchips integrados, programados meticulosamente para obedecerem a algumas funções comandadas pelos seres humanos. A tecnologia, uma ciência universal que surgiu com o aproveitamento das matérias naturais para desenvolver coisas extremamente específicas. A consciência, essa razão que permeia o ser humano e traz a ele a personalidade e toda a sua forma de interação social, de convívio e discriminação. Será possível tudo isso convergir em uma forma artificial, não feita através do criacionismo darwinista? As máquinas, até que ponto elas conseguem nos ajudar? Até que ponto elas interferem? Como que a evolução tecnológica ditará a sequência do mundo e todo o universo? Se você, meu caro amigo, tem medo das máquinas e da inteligência artificial e já olha com receio para sua torradeira e já está pensando em trancar o seu aspirador de pó, venha conosco, venha nessa jornada onde o desconhecido beira inesperado e onde as coisas normais nem sempre acontecem. Eu sou o Nandex Ramos, sejam todos bem-vindos ao programa Destack. Começaremos hoje a nossa série sobre inteligência artificial para essa estrada meticulosa de além da imaginação. Falarmos de inteligência artificial, especialmente voltada à área de jogos, é importante saber que a disciplina de jogos, todo esse campo, ele é interdisciplinar. E o que significa algo ser interdisciplinar? Quer dizer que ele converge os continentes do saber, como por exemplo a área de jogos, ela atinge três grandes áreas: a computação gráfica, o ramo das artes e das ciências humanas. Os jogos, eles influenciam muito a arquitetura das máquinas, tanto é que o maior motivo da troca de máquinas por muitos é o lançamento de novos jogos. O mercado de jogos, ele alavanca o lançamento de novos GPUs, novas placas gráficas, placas de vídeo e armazenamento. Todo o processamento gráfico tem que ser exponenciado e evoluído graças à criação de novos jogos. Sem falar que a área de jogos envolve algumas simulações físicas, muito presentes nessa interatividade para deixar o ambiente dos jogos cada vez mais imersivo. E nessa simulação física temos o uso de giroscópios, modelos de simulação que tornam a jogabilidade mais imersiva, como é o caso do Oculus Rift de realidade avançada, o Wii com seu controle, o Kinect, o projeto Morpheus, entre muitos outros que estão surgindo. E entre o final desse ano e o começo do próximo, ou seja, final de 2015 e começo de 2016, como referência para você que estiver vendo esse vídeo no futuro, nós teremos um grande avanço dessa realidade aumentada, principalmente na área dos jogos. E nessa área de jogos relacionada à tecnologia, temos o desenvolvimento de acessibilidade de interface, visando a criação de jogos para pessoas que têm alguma deficiência. A computação gráfica também envolve a engenharia de software, afinal desenvolver um jogo é como desenvolver um software, não deixa de ser um. Dentro da área de artes, é sabido que as empresas de desenvolvimento de jogos têm em média de 2 a 3 artistas para cada programador, o que mostra a grande complexidade e importância de elementos gráficos, elementos artísticos nos jogos. E nisso temos arte conceitual, level design, desenvolvimento de faces, de personagens em 2D, em 3D, animações, músicas, efeitos de som, trilhas, entre outras vertentes. No ramo das ciências humanas, temos a concepção dos roteiros, que chegam a ser tão complexos como os roteiros de cinema,
técnicas narrativas, com embasamento na psicologia, sociologia, na educação, os jogos educativos, inclusive o impacto pós-jogos que ele causa na sociedade. Faremos um vídeo ainda sobre isso, debatendo um pouco esse impacto pós-jogos que ele tem na sociedade, os pontos positivos e negativos. E aí entramos na inteligência artificial, que ela abrange uma vasta área e precisa ser meticulosamente definida. A especificação é vista a partir do momento que ela atinge sub-áreas, como a computação natural e o aprendizado de máquina. Compreende a robótica nas fundamentações lógicas, nas proposições e inferências, a simulação de redes neurais, ou seja, simular as sinapses. E o que é sinapse? É a ligação entre os neurônios, os axônios, dendritos, que passam a informação como impulso elétrico por todo o nosso cérebro. Na inteligência artificial também temos a web semântica, a web 3.0, que é o sistema de recomendações, aquele famoso robozinho do Google, que você pesquisa lá alguma coisa e logo mais você vai ver aquilo que você pesquisou no Facebook, em várias páginas, ele recomendando e sugerindo a você. A Amazon está trabalhando com esse sistema de recomendações da seguinte forma: hoje ela consegue enviar para você o produto mesmo antes de você ter comprado. Como que ela faz isso? Ela calcula várias informações, como por exemplo, quanto tempo você viu a página do produto, quantas vezes você acessou, quanto tempo você deixou o cursor do mouse em cima da foto do produto, porque no site da Amazon, quando você passa o cursor na foto, você dá um zoom, então quer dizer que você está pesquisando. Com base nessas métricas, ela faz o cruzamento de dados que pressupõe que você vai comprar um dia aquele produto. Visto isso, ela já envia para um lugar de armazenamento perto de você, perto de onde você mora, do seu endereço, e assim logo que você clicar para comprar, rapidamente ele vem. Em alguns países, lá nos Estados Unidos, ele vem até mais rapidamente com o uso dos drones experimentais. Então você vê como esse sistema de recomendações ele é importante e sai da parte física para a parte material em si. A inteligência artificial nos jogos também pode ser encontrada nos personagens virtuais, aqueles que não são controlados, os NPCs, non-player character, ou seja, personagem não controlável, não tem um player por trás. Desde jogos de xadrez até outros estilos, nós temos esses NPCs, esses personagens não controláveis. E um muito conhecido são os Character Bots, ou seja, os robôs de atendimento, como por exemplo os assistentes pessoais de celular, a Cortana do Windows Phone, que é a que você consegue interagir mais, a que parece que tem mais personalidade. Inclusive a Microsoft vive alfinetando a Apple quanto a isso. Tem a Siri, assistente pessoal da Apple, e o Google Now, que é a da Google, né? Então cada uma tem sua especificidade, cada uma tem sua personalidade e sua função. Vale de um para um, aí de usuário para usuário, qual que você se adapta, qual que você julga ser a melhor. E não vamos esquecer o Ed, o famoso robô Ed do site da Petrobras, que a gente gostava, amava, adorava trollar, fazendo aquelas perguntinhas meio capciosas pro robozinho para testar algumas coisas dele. E hoje ele é tão inteligente, ou seja, o banco de dados dele está tão carregado que ele acaba trollando a gente, como eu vou deixar aqui em dois exemplos. E para continuarmos falando sobre inteligência artificial, o caminhão de lixo ele tem que parar de fazer esse barulho ridículo, porque está atrapalhando minha filmagem. E a minha plaquinha acabou de cair da parede aí, por causa do calor do holofote e o calor do dia. Ah, será que isso é a revolução das máquinas? Mas a plaquinha não é mecânica, mas o caminhão é. O caminhão pode ser uma máquina com inteligência artificial querendo dominar o programa da stack. Então a gente está sob pressão, a gente está sob perigo. E para falarmos sobre inteligência artificial, é interessante sabermos a definição de dois termos. Para de fazer esse barulho. O primeiro termo é o algoritmo. O que é algoritmo? É uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. Ou seja, uma regra, né? Uma sequência de instruções, como uma receita de bolo, que ela tem que ser bem definida, bem objetivada e não pode ser ambígua, para não ter uma duplicidade de informações e a máquina ficar confusa sobre o que e como processar. Cada parte da instrução pode ser executada mecanicamente em um intervalo de tempo finito com uma quantidade de esforço também finito. Eles não representam em si um programa de computador, mas sim os passos necessários para executar uma tarefa, como eu falei, como uma receita. O conceito de algoritmo foi formalizado em 1936 por meio da máquina de Turing. Quem quiser saber mais sobre Turing, eu aconselho muito que veja o filme O Jogo da Imitação, que estreou um tempo no cinema, assistir no cinema é perfeito, que fala a história do Alan Turing, esse grande matemático e pai da computação. E o segundo termo é heurística, que é o que? Uma regra. É um método ou processo criado com o objetivo de encontrar soluções para um determinado problema. Então, se a heurística foi eficiente,
o problema ele é solucionado da melhor forma possível, no menor intervalo de tempo, com menos gasto. Existem dois tipos de inteligência artificial, a IA forte, a Strong Artificial Intelligence, que ela tem o objetivo de replicar ou superar a consciência humana, a inteligência humana, como o computador HAL 9000 fictício lá do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ela requer um raciocínio, uma tomada de decisões por meio de incerteza, representação do conhecimento, planejamento, aprendizado, o processamento da linguagem natural e outros fatores, elementos nesse ambiente de incertezas. Aí que está a questão da inteligência artificial forte, a Strong Artificial Intelligence. Ela está num ambiente incerto, que ele não foi pré-definido, pré-calculado. Existem diversas possibilidades, ela tem que raciocinar para encontrar a melhor heurística. É uma tentativa de replicar no computador o sexto sentido, não filmes, o sexto sentido do ser humano, a intuição. Isso envolve coisas complexas como consciência, autoconhecimento, sentimento, entre outras coisas. Essa inteligência artificial está muito desenvolvida em estudos, em teorias, mas na prática ela ainda não conseguiu ser aplicada da forma certa. Ainda estamos engatinhando nessa inteligência artificial forte. Porém, na prática encontramos muito a inteligência artificial fraca, chamada de Narrow ou Weak Artificial Intelligence, inteligência artificial fraca. Essa busca focar a inteligência artificial em casos específicos, como por exemplo um sistema de recomendações. Nisso, um computador pode superar um ser humano. Por exemplo, você pode criar uma inteligência artificial fraca para um computador jogar xadrez melhor que um ser humano. Porém, a questão é que ele só vai conseguir fazer uma tarefa, ou seja, jogar xadrez. Já a inteligência artificial forte seria mais completa, mais complexa. Você tem um eixo entre pensar e agir, racionalmente e humanamente. Então você vai fazendo a combinação dessa matriz que eu estou deixando aqui para vocês verem. E nesse caso, o agir humanamente é o mais complexo de todos, pois requer uma ação, uma atitude, não só um processamento, e humano, ou seja, num ambiente de incertezas. E aí, para diferenciar o estudo da inteligência artificial para jogos eletrônicos da inteligência artificial acadêmica, que é a mais forte, surgiu o termo Game IA, ou seja, o Game Artificial Intelligence, ou seja, a inteligência artificial para games, a inteligência artificial para jogos. Enquanto a inteligência artificial acadêmica, que é a teórica, que é a inteligência forte, que busca simular o conhecimento humano, ela busca a solução de problemas difíceis, como o reconhecimento de padrões. A Game IA é desenvolvida para a diversão dos jogadores, promovendo o realismo comportamental e impondo alguns desafios. O primeiro passo dessa inteligência artificial é de 1770, que tínhamos o turco, criado por Wolfgang von Kepler, que era o mecanismo que jogava xadrez com perfeição. Inclusive tem vários artigos, histórias, fatos e filme sobre esse mecanismo turco. Um dia eu falo aqui um vídeo, a história dele para você, porque é bem interessante. Isso no histórico da inteligência artificial aplicada aos jogos. Até a década de 1970, os jogos possuíam apenas o versus mode, ou seja, um player contra o outro. E a indústria percebeu que incluir um modo para um jogador só poderia atrair novos jogadores, nova parcela do mercado, poderia ser interessante e com isso aumentar os lucros. Então, técnicas já conhecidas no meio acadêmico passaram a ser incluídas para simular alguns processos do comportamento humano. Em 1978, Space Invaders implementou as primeiras entidades inteligentes nos jogos. Em 1980, o Pac-Man conta com movimentos padronizados dos inimigos. Porém, o que poucos sabem é que cada fantasma tem um modo diferente de caçar o jogador. Cada fantasma ele tem uma programação, então vai sempre tentar dar a volta, o outro vai pegar o caminho mais curto, o outro vai pegar o caminho mais longo, e com isso o jogador vai ter a impressão que está sempre sendo seguido, sempre sendo encurralado, quando na verdade são movimentos aleatórios desses fantasmas. Inclusive a pílula que o Pac-Man pega e depois fica piscando invencível, no começo era um mero bug do game, mas os desenvolvedores acharam interessante e resolveram manter. Em 1990, o primeiro jogo de estratégia em tempo real, o Herzog's Way, ele foi lançado. Porém o Pathfinder, ou seja, a busca de caminhos, a procura por caminhos apresentada nesse jogo, era de baixa qualidade. Nós falaremos nas aulas a seguir sobre o Pathfinder. Em 1996, temos publicado o primeiro jogo a utilizar redes neurais comercialmente. E o nome do jogo era Battle Cruise 3 Million AD. Esse era o jogo, então, primeiro jogo a utilizar redes neurais comercialmente. Em 1998, Half-Life é lançado como o melhor jogo de inteligência artificial até o momento, revolucionando toda essa esfera dos jogos.
Em 2001, a crítica volta os seus olhos para Black and White por ficarem admiradas como as criaturas do jogo elas aprendem de acordo com a decisão do jogador. E quais são os objetivos da inteligência artificial para jogos, afinal? O primeiro dele é guiar metas, ou seja, o que fazer e como fazer. O segundo diz respeito à reação, ou seja, responder imediatamente às mudanças no mundo. Outro objetivo é o conhecimento intensivo, ou seja, um conhecimento completo sobre o mundo e como ele se comporta. E incorporar esse conhecimento ao comportamento do NPC, ao comportamento do agente da inteligência artificial. Temos também a representatividade, que incorpora um personagem plausível, a velocidade para termos um desenvolvimento rápido e fácil, e também temos o estudo dos recursos para termos o desenvolvimento de um game com pouco consumo de recursos e memória e processamento. Na pipeline da inteligência artificial, esse diagrama que eu vou mostrar aqui, nós